Se você assiste Weird History Food regularmente, então sabe que às vezes as redes de fast food tropeçam e às vezes elas até fecham. Nem todos que você pensa que morreram, realmente morreram. Por isso, hoje vamos ver redes de fast food que pareciam ter acabado, mas ainda existem. Poucas coisas são mais anos 90 do que Kenny Rogers Roasters, talvez pela famosa ligação com um episódio marcante de Seinfeld. Ou talvez sejam só as jaquetas brilhantes que Kenny usava. De todo modo, a rede nasceu do amor de uma estrela da música country por frango assado. Então, é como se Billie Eilish abrisse uma churrascaria no estilo Western Sizzling, ou Dua Lipa lançasse com orgulho sua própria versão do Olive Garden. Veja como isso aconteceu. Em 1991, o parceiro de dueto de Dolly Parton, Kenny Rogers, se juntou ao ex-executivo do KFC, John Y. Brown Jr., para lançar uma rede especializada em frango assado no espeto. A proposta era atrair membros da geração X preocupados com saúde, oferecendo alternativa ao frango frito. Por um tempo, funcionou. As unidades se expandiram pelo país e a rede parecia destinada a se firmar no fast food. Eventualmente, porém, a dura realidade de competir com megacorporações com décadas de experiência na bagagem se impôs. No fim dos anos 90, as operações da rede nos Estados Unidos estavam quase encerradas e os americanos passaram a lamentar o fim da franquia, que foi popular por pouco tempo. Mas isso era só nos Estados Unidos. Poucos sabem que Kenny Rogers Roasters fez mais sucesso no exterior, onde ainda existe hoje. Agora sob propriedade malaya, a marca opera principalmente em toda a Ásia. E em países como Malásia e Filipinas, Kenny Rogers continua sendo uma rede incrivelmente popular, servindo frango assado aos clientes que provavelmente só têm uma vaga ideia de quem é o cara magro com cara de Papai Noel que aparece na placa. Se você tem menos de certa idade, provavelmente nunca viu um Burger Chef. Parece uma imitação do McDonald's de filme independente, mas além de ser real, houve uma época em que o Burger Chef superava o McDonald's. Fundado em Indianápolis nos anos 1950, o Burger Chef virou uma das redes que mais cresceram nos Estados Unidos. E no início dos anos 1970, operava mais de 1.000 unidades e estava entre as maiores redes de hambúrguer do país. Eles introduziram conceitos que viraram padrão na indústria, como a refeição infantil, servida antes do McDonald's lançar o McLanche Feliz. Resumindo, o Burger Chef criou o manual do fast food moderno, mas o McDonald's copiou e levou todo o crédito. Então, a concorrência ficou mais acirrada. O McDonald's e o Burger King cresceram ainda mais, enquanto o Wendy's, bem, estava lá. Problemas operacionais com o Burger Chef surgiram durante a expansão, enquanto as vendas desaceleravam. A General Foods vendeu a rede para o Hardee's, que aos poucos transformou os estabelecimentos em restaurantes Hardee's nos anos 1980. E o Burger Chef, como uma operação independente, desapareceu lentamente. O último Burger Chef oficial fechou em 1996. Extraoficialmente, onde dizem estar os melhores restaurantes, alguns antigos estabelecimentos seguiram servindo itens do cardápio da rede. Um restaurante em Cleveland, Tennessee, por exemplo, nunca chegou a fechar de verdade. Em vez disso, ele simplesmente mudou de nome para The Chef, sob o manto da noite, e continuou vendendo todos os mesmos produtos, incluindo a lendária Hot Slaw da rede. Como resultado, às vezes é chamado de quase Burger Chef, e é particularmente famoso entre os entusiastas do Burger Chef. E sim, existem entusiastas do Burger Chef. Arthur Treacher não era um chefe, nem um dono de restaurante, e pelo que sabemos, nem sequer era um cara que realmente gostava de peixe. Ele era um ator inglês, famoso por papéis de mordomo ou criado, geralmente anunciando o jantar antes de sair para se juntar aos outros empregados. Aparentemente, para os americanos, isso basta para ser porta-voz de uma rede de fish and chips. Fundada no fim dos anos 1960, a Arthur Treacher's surgiu em momento oportuno. O fast food já dominava a América. Restaurantes de frutos do mar eram raros e o público buscava opções além dos hambúrgueres. Os americanos sempre foram fascinados por tudo que pareça britânico. Sério,
Basta colocar um sotaque inglês e, de repente, sapatos fritos enrolados em jornal velho parecem algo que o rei comeria. A rede cresceu rápido e no fim dos anos 1970, Arthur Treacher's já contava com mais de 800 unidades nos Estados Unidos. Parecia que o Fish and Chips poderia se tornar o novo cachorro-quente ou sanduíche submarino americano. Mas, infelizmente, Poseidon e o livre mercado tinham outros planos. À medida que a empresa crescia, os preços do peixe dispararam. Novos concorrentes como Captain D's e Long John Silver's começaram a entrar no mercado. E logo, todo o modelo de negócios começou a desmoronar. Nas décadas seguintes, Arthur Treacher's foi lentamente entrando naquele estranho limbo onde lugares como a Radio Shack existem. Um lugar que só existe na memória de pessoas de certa idade. Mas até mesmo esses mais velhos podem se surpreender ao descobrir que o Arthur Treacher's ainda existe. Sim, ainda restam 3 unidades independentes e todas elas ficam no nordeste de Ohio, não em Massachusetts, Maine ou em qualquer outro lugar minimamente próximo do oceano. Apenas o bom e velho Ohio, longe do mar. Roy Rogers não era apenas um restaurante. Para muitos americanos, especialmente em toda a região do meio Atlântico, era o restaurante. Batizada em homenagem ao cantor Roy Rogers, presente em cerca de 90 filmes, a rede surgiu em 1968, quando a Marriott rebatizou vários restaurantes com o nome de uma celebridade. Como já dissemos, a familiaridade vende e os resultados surpreenderam. Nas décadas seguintes, Roy Rogers se espalhou pelo país, chegando a mais de 600 unidades na década de 1980. Para inúmeros viajantes, uma viagem de carro não era realmente uma viagem de carro, a menos que houvesse um Roy Rogers em algum lugar ao longo do trajeto. E então veio o que pode realmente ter sido uma das decisões corporativas mais desastrosas da história do fast food. A Marriott vendeu a rede para a Hardee's. Na época, isso parecia razoável. Empresas compram outras e usam termos como sinergia ou coesão de marca. Mais cedo mencionamos outra empresa quase extinta que a Hardee's comprou com a Burger Chef. E a situação foi semelhante. A Hardee's começou a transformar os restaurantes Roy Rogers em Hardee's, achando que os clientes aceitariam a mudança, mas eles não aceitaram. O que se seguiu foi um longo e lento declínio, marcado pelo fechamento de lojas, mudanças de proprietários e uma presença cada vez menor. A rede recuou de vários estados até restar em poucos pontos na região do meio Atlântico. Porém, como outros restaurantes citados, Roy Rogers nunca sumiu totalmente. Hoje, cerca de 3 dúzias de unidades seguem espalhadas como um mato seco rolando que o próprio Rogers cantaria. Neste ponto, a existência contínua da rede parece menos uma história de sucesso empresarial e mais pura teimosia. Hacks pode muito bem ser a história de sucesso mais estranha de toda essa lista. Em parte porque, mesmo no seu auge, Hacks nunca realmente decidiu que tipo de restaurante queria ser. Quando foi lançado, o conceito era bem básico: copiar o Arby's. Modelo de negócio sólido, mas um pouco duvidoso. Os americanos já estavam acostumados com sanduíches de rosbife rápidos e fáceis, e a forte concorrência entre lanchonetes de hambúrguer mostrou que originalidade não importava. Mas em algum momento, a empresa sofreu uma crise de identidade de proporções realmente épicas. Em algum momento dos anos 1980, Hacks se convenceu de que a comida rápida tradicional era muito simples. Antes que você percebesse, eles já estavam adicionando buffets de salada e massa. Em alguns lugares, eles até estavam experimentando com sushi. Se acha que é mau sinal, quando um restaurante de rosbife muda para sushi, está certo. Começou a parecer que a empresa tinha olhado para todos os conceitos de restaurantes de sucesso nos Estados Unidos e decidido que a melhor estratégia era se tornar todos eles ao mesmo tempo, como uma espécie de megazord. Nem comece a falar sobre o tamanho que os cardápios ficaram. Como a maioria das redes desta lista, eles acabaram entrando em problemas financeiros. Apesar de todos os obstáculos, muitos causados pela própria empresa, a Hacks sobreviveu e ainda mantém algumas lojas abertas. Se tiver interesse, elas estão em Ohio, Kentucky e Illinois. Mr. Donut é uma rede que já poderia ter sumido há décadas. Fundada nos anos 1950, competiu intensamente com a Dunkin' Donuts.
por anos. Era uma rivalidade irônica, já que o fundador da Mr. Donut trabalhou com o da Dunkin', tornando as empresas quase da mesma família. Durante anos, eles disputaram o mercado de donuts, cada um tentando conquistar clientes uma rosquinha glaceada de cada vez. No entanto, a maioria das lojas Mr. Donut acabou derrotada pelos rivais e seus populares sotaques de Boston. A marca Mr. Donut desapareceu gradualmente dos Estados Unidos, e do ponto de vista americano, parecia que essa era o fim da história. Mr. Donut perdeu, Dunkin' venceu. Caso encerrado. Só que não foi bem assim. Porque enquanto os Estados Unidos estavam ocupados conhecendo o café gelado da Dunkin', o Japão estava transformando a Mr. Donut em uma instituição cultural. Hoje, a Mr. Donut tem milhares de lojas na Ásia, principalmente no Japão, onde faz tanto sucesso que muitos americanos se surpreendem ao saber que a marca era originalmente dos Estados Unidos. A maioria das marcas de restaurantes leva décadas tentando conquistar mercados internacionais com planejamento, estratégias caras e várias reuniões de executivos. Então, de certa forma, a Mr. Donut realizou o sonho de praticamente todas as redes de fast food do mundo. Embora você possa imaginar que eles provavelmente ficariam mais felizes em ter tido sucesso tanto em casa quanto no exterior. No fim das contas, porém, a história da Mr. Donut é menos parecida com uma rede de restaurantes morrendo e mais como uma rede de restaurantes fingindo a própria morte, se mudando para o exterior e começando uma nova vida com uma casa maior e uma nova família. A Boston Market se destaca nesta lista porque a maioria ainda acredita que ela existe, e também não naquele lance de Berenstain Bears versus Berenstain. Se você perguntasse a 10 pessoas aleatórias se a Boston Market existe, a maioria diria que sim e chutaria que fica perto da Annie's Pretzels na praça de alimentação do shopping. Eles não estão totalmente errados. A Boston Market sobrevive há tanto tempo em estado semiconsciente que é difícil saber o que ocorre com ela. Mas lá nos anos 1990, os americanos adoravam comida caseira rústica, sem toda aquela bagunça ou família incômoda. E a empresa parecia imparável. Era como se sua avó ainda estivesse viva, pronta para preparar um jantar de frango para você a qualquer hora ou por $20. As pessoas adoravam e a rede cresceu rapidamente, com unidades surgindo por toda parte. E no seu auge, a Boston Market operava mais de 1.000 restaurantes em todo o país. Mas, e sinta-se à vontade para cantar junto se souber a letra dessa música, a empresa entrou com pedido de falência, as lojas começaram a fechar, a propriedade mudou de mãos, mais lojas fecharam, mais mudanças de donos aconteceram e a Boston Market entrou em um sono que durou décadas. De tempos em tempos, alguém comprava já a empresa, prometia uma recuperação, fechava várias lojas e repassava o problema para outro, como uma corrida de revezamento de comida caseira. Apesar de tudo isso, de alguma forma, no meio de tudo, a Boston Market se recusou a desaparecer. No final de 2024, restam apenas 16 unidades. E estamos falando de uma empresa que já teve mais de 1.000 restaurantes. Isso não é um declínio. Esse é o tipo de colapso populacional que biólogos estudam quando tentam salvar espécies em extinção. Anos 1990 marcaram o auge das steakhouses temáticas, quando não bastava apenas servir um bife. Você também precisava convencer as pessoas de que comiam aquele bife em outro lugar, como na Austrália. No Lone Star Steakhouse, você não estaria só no Texas, mas na versão do Texas que parecia uma loja de presentes temática do Velho Oeste. Música country tocava alto e portas de salão balançavam quando você só queria usar o banheiro. Rapaz, era tanta madeira rústica e corda que parecia que você ia tocar gado, não só levar a família para jantar. E o pessoal adorava. No seu auge, o Lone Star Steakhouse chegou a ter mais de 260 unidades espalhadas pelos Estados Unidos. Mas a essa altura do vídeo, você já sabe como é. Sucesso, depois expansão, seguida de expansão demais e o inevitável combo de pânico e falência. Depois vem aquela morte lenta e prolongada em que as unidades vão sumindo tão devagar que ninguém percebe, até que um dia se dão conta de que não veem a placa há 15 anos. Uma a uma, o que antes era uma invasão de churrascarias,
agressivamente masculinas, virou uma única e incrivelmente estranha, literalmente solitária, Lone Star Steakhouse. Você provavelmente esperaria que fosse em algum lugar como Texas ou Oklahoma, mas não. No final de 2025, a última Lone Star Steakhouse sobrevivente está em, espere por isso, Guam. Você sabe, a leste das Filipinas, ao sul do Japão, Guam. Sim, a última Lone Star está a quase 13 mil quilômetros do estado que lhe deu nome, escondida em uma base dos fuzileiros navais para dar aos soldados um gostinho dos tradicionais chapéus de cowboy e esporas. Embora a marcha do gado que ajudou a povoar os Estados Unidos tenha acabado para a rede, uma estrela solitária no Pacífico Ocidental ainda chama soldados para um churrasco. Sinceramente, se tentasse criar um final mais estranho para uma rede de churrascarias chamada Lone Star, dificilmente pensaria em algo melhor que isso. O que acha? Quais restaurantes que muitos pensam ter fechado ainda estão funcionando? Comente abaixo. Aproveite para curtir, se inscrever e conferir outros vídeos do Weird History Food.